Olá, doutora Fernanda, é um prazer recebê-la aqui. Eu vou te apresentar inicialmente para a gente começar a bater esse papo, falando sobre o universo feminino, falando sobre as violências, falando sobre o seu trabalho como perita, enfim. Então, a doutora Fernanda é advogada, médica, especialista em direito médico, trabalha com perícia, com saúde mental. Fala um pouquinho pra gente, doutora Fernanda, o que te leva nesse lugar. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui, ser sua parceira aí nessa jornada, né? Que a vida vai nos colocando. Falar sobre o cuidado com a nossa saúde mental é algo que eu venho já empregando na minha vida. Eu falo que eu nasci com essa missão. Então, trazer esse cuidado e trazer esse pensamento mesmo, né? De que é necessário que paramos para pensar e paramos para cuidar sobre a nossa saúde. Tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. Então, assim, eu queria começar a gente te perguntando um pouco sobre essa prática, né? Como é que funciona um pouco a sua prática de perícia? Se você atua nos casos de violência, como é que funciona isso quando a gente fala de direito médico, que é uma coisa imensa, né? Sim. A perícia, ela traz não só esse cuidado jurídico, porque muitas vezes a gente fica na questão fixa, técnica, né? A perícia, o ato pericial. Mas é um cuidado também com o outro. Então, eu sempre faço um trabalho pericial voltado para o cuidado daquela pessoa. Qual a dor que ela está sentindo? Pode ser uma perícia relacionada a uma morte de alguém, de um ente querido, ou uma perícia relacionada a uma dor física que ela está sentindo justamente por uma violência que sofreu. Qual é a condição daquela perícia? Então, eu trago o olhar técnico, o olhar pericial, mas também esse olhar do ser humano. Então, vai além da técnica mesmo, propriamente dita. Vai mais como um cuidado, uma atenção a essa dor que a pessoa sente. E eu falo que existe a dor jurídica, que é aquela dor que você tenta ir para a justiça para reparar, mas judicialmente você não consegue tratar essa dor, que vai vir para as questões emocionais e sentimentais. Então, na perícia, eu cuido desse lado judicial, desse lado médico, mas também eu tenho um olhar e uma atenção para o ser humano, para tratar essa dor jurídica que não é juridicamente tratável. É muito importante isso que você colocou, né? A importância, né? Assim, muitas vezes quando a gente vai rebuscar uma reparação, o judiciário, quando a gente vai buscar o judiciário, a gente vai buscar uma reparação emocional, né? Como Exato. se ela fosse possível. Né? Principalmente quando a gente fala aí nos casos de violência, né? Violência doméstica, muitas vezes a vítima ela quer, né, uma reparação onde aquilo não vai ser possível. Então, a importância desse cuidado que você fala, né, dos profissionais da minha área, da psicologia, da psiquiatria, ou seja, os profissionais em saúde, de uma forma geral, até poderem, assim, dar esse suporte. Sim, totalmente. Eu falo que às vezes a mulher, ela procura o pronto-socorro ou procura o médico, o ginecologista, né, que geralmente são as pessoas mais próximas, ali, os profissionais que ela tem contato, com uma queixa que não é propriamente a queixa da violência. Sim. Então ela vai lá com uma dor de cabeça recorrente, uma dor no corpo, e muitas vezes o diagnóstico ele é errado, porque não adentrou a questão psicológica dessa pessoa. Então quando você vai perguntar mesmo, como está seu relacionamento, como é a sua vida conjugal, como que você está vivendo, qual o sentimento que você sente em relação a determinada situação, ela vai se abrindo. E muitas vezes ela vai com uma queixa, que a gente acha que é uma queixa física, o corpo está doendo, mas na verdade é o sentimento que está destruído. Então a gente ter esse olhar e essa atenção é muito importante, tanto para capacitar o profissional, para que ele tenha esse olhar atento, para que ele saiba diagnosticar corretamente, para que ele saiba acolher, né? Eu falo que a anamnese direcionada para aquela dor que de fato é. No caso da justiça, é a mesma coisa. Ela busca a justiça, porque ela quer uma reparação para ser justo, né, para ela, mas a dor dela sentimental não é tratada na justiça. Sim, e muitos casos, né, como você muito bem colocou, você está falando assim, do quanto o emocional ele afeta, né, o físico desse indivíduo, dessa mulher, sim, desses filhos que estão passando por esses processos, porque uma das coisas mais violentas que eu aprendi na vida, lamentavelmente, foi que um divórcio, ele litigioso, ele vai destruindo todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo. Né? Então, eu vejo também, assim, eu tenho algumas amigas advogadas e que acabam sendo parceiras de trabalho, né? A importância, inclusive, dos advogados de ter esse cuidado com a saúde mental deles, porque uma litigância,
ela é danosa para todos os envolvidos. Exato. E muitas vezes a criança, o filho, ele vai ficar nesse meio. Eu falo que ele fica nesse cabo de guerra. Porque nas pontas estão os pais, que de alguma forma estão brigando não necessariamente pelos filhos, mas pelos seus problemas emocionais e sentimentais. Pelas suas condições não resolvidas daquela... Não resolvidas. Você teve o casamento inteiro para resolver. Você não resolve, mas aí depois você vai querer na justiça tentar reparar de alguma forma. E aí realmente o emocional sai muito abalado. E aí acaba refletindo diretamente nos filhos. Então é uma questão que nós, profissionais da saúde, os advogados, né, precisamos conversar na mesma linguagem. Entender que aquela dor jurídica ali daquela pessoa que está brigando judicialmente, ela existe uma dor sentimental. E muitas vezes é difícil para o advogado pensar nisso, porque ele foi instruído, disciplinado, doutrinado a olhar para a justiça, para a lei. Uhum. Mas, na verdade, aquela mulher ela não está só buscando a lei. Ela está buscando reparar a dor maior dela. Uhum. Tanto que muitas, no final, desistem, né, do processo e vão... Não, eu quero ter paz. Eu não quero mais lutar pelo meu patrimônio. Eu quero ter paz e continuar vivendo, reiniciar a minha vida. E quantas outras que não conseguem recomeçar. E quantas outras que não conseguem ainda nem sair dessa condição, né? Então, recentemente eu fiz eu abri uma comunidade justamente, né, no Para Pensar, que são dessas mulheres, a importância delas irem, porque a gente sabe que no momento em que ela decide, até o momento em que ela consegue colocar em ação esse processo, existe um período, né, em média, 2, 3 anos, para que ela comece a amadurecer essa ideia e a importância do conhecimento jurídico para fazer esse processo. Sim. E a importância do amparo emocional. Eu costumo dizer que elas acreditam que quando entra o divórcio, tudo acabou, né? Vamos dar entrada na ação. Muitas vezes é aí que começa o problema. Exatamente. E uma outra coisa que eu queria trazer para aqui, para que a gente pudesse conversar um pouquinho, é o quanto a saúde mental do advogado, ela precisa estar ok também, porque a gente sabe que a violência doméstica, né, a violência contra a mulher, ela não tem uma classe social, né? Ela vai acontecendo em diversas classes. O que a gente vê são formas diferentes, né, dessa violência impactar na vida de mulheres. E às vezes a gente vê o quanto os advogados, eles promovem também a litigância. Sim. Em função da própria dor que não foi curada. Então, logo que eu me formei, né, o primeiro caso que eu atendi foi de uma menina que foi violentada sexualmente, e aí a mãe me questionava, mas por que ninguém trabalha com isso? Eu falei, porque muitas mulheres foram abusadas e não foram tratadas. E por isso é muito difícil ela, dentro de um consultório, ela trazer questões que vão estar impactando nela diretamente. Que ela não conseguiu resolver, possivelmente, até hoje, né? Exatamente. Então, como que ela vai ajudar uma outra pessoa se aquela dor dela ainda não foi resolvida? Eu falo que a nossa vida ela é muito simples. Nós que complicamos tudo. Porque a partir do momento que você tem um problema e você cura esse problema, que você busca pela solução, você coloca um ponto final nele e começa a reescrever sua biografia. Muitas vezes, nós não identificamos esses problemas. Nós, às vezes, até sabemos qual é o problema, mas não paramos para cuidar e vamos tentando escrever nossa história com aquela dor latente. E aí vai ficando uma história com uma dor sempre aguda. Sim, um sofrimento constante, né? Sofrimento constante. Aí fica uma biografia, ou seja, uma história de vida com dor. Sendo que você pode muito bem viver um período de dor, um período de luto, depois pausar isso e recomeçar a sua vida sem aquela dor. Você entende que ainda tem muito preconceito quando a gente fala saúde mental? Sim, total. Principalmente quando é psiquiatra. Vai lá e fala, não sou doido, por que eu vou no psiquiatra? Não preciso ir no psiquiatra. Então, existe muito preconceito de todas as classes. Muitas vezes o colega médico, o colega advogado, quando você fala, vamos conversar, vamos pro consultório. Não, nem tô doido. E tá doido, literalmente doido. Porque a gente vê que realmente está precisando daquele suporte. E outros que acham que cuidar da saúde mental é só quando você está muito estafado ou quando você já chegou no limite máximo. Só que ele não percebe que o negócio dele, a questão, o CNPJ dele não está indo bem, porque o CPF, que é ele, não está conseguindo gerir adequadamente. Então, é uma junção. Cuidar da saúde mental não é só cuidar da pessoa, é cuidar do todo. Do relacionamento dela dentro da família, do relacionamento dela na profissão, da profissão dela propriamente dito. Porque muitos problemas interpessoais, eles acontecem fora de casa e dentro de casa.
Sim, né? Porque eu me comporto a partir daquilo que eu sinto, né? Eu posso até ter uma racionalidade, né? Mas aquilo que eu sinto é muito mais potente, porque é fisiológico. Exato. E o que eu sei transmitir. Como foi minha criação? Eu recebi amor. Se eu recebi amor, eu sei o que é amor e eu sei dar amor. Eu sei receber amor. E eu sei receber amor também. Exato. Agora, quando a pessoa não recebeu, quando ela não sabe o que é lidar numa família saudável, ela vai reproduzir aquilo que ela sabe, aquilo que ela vivenciou. Então, o que é normal o homem trair a mulher? Não é normal. Só que a sociedade vai colocando como se fosse uma normalidade. E homem e mulher, eles, né, existe essa traição. Da mesma questão a pornografia. É normal ver pornografia? Não é. É completamente disfuncional, viciante e doentio. Então, o que é culturalmente imposto para os homens, na grande maioria, claro que as mulheres também assistem pornografia, também participam desse ciclo, mas culturalmente o menino já é apresentado a pornografia logo no início. Sim, ou seja, ele cria uma referência que não é a realidade, né? Uma referência distorcida do que de fato é uma sexualidade saudável, Sim. porque a sexualidade ela é importante para todo mundo. Para tudo. Para a vida pessoal, para a vida amorosa, para a vida profissional. Que é potência de vida, literal, claro, né? E aí o homem que não consegue ser bem resolvido e que tem questões sexuais, aí o assédio. E aí vai toda uma cascata de influências. Por conta de quê? De uma saúde mental que não foi adequadamente desenvolvida, amadurecida. Eu falo que nós nascemos, aí tem um período que a gente precisa amamentar, que a gente precisa daquele cuidado integral, aprendemos depois a fixar, né, o pescoço, a sentar, a engatinhar, a andar para depois sair correndo. Só que a gente só passa por esse processo porque ele é fisiológico. O que está relacionado ao nosso amadurecimento, como criança, adolescente, jovem, o namoro, o noivado e o casamento, a gente esquece. A gente vai pulando todas as etapas. Muitos relacionamentos são construídos com o quê? Primeiro com sexo, depois com uma possibilidade de namoro, porque muitas vezes transa e nem vê a outra pessoa no outro dia. Você tem uma vida sexual até com aquela pessoa, mas você nem sabe quem é. Como é que você, né, vai buscar esse tipo de relação como algo saudável se você nem conhece o outro? A gente ontem estava conversando muito, né, sobre esse tema. O que leva, o que motiva, né, uma pessoa a ter sexo de forma desenfreada, né? O que tem de adoecimento aí por trás, essa compulsão, essa necessidade. Então, aquilo para de ter prazer e fica, de fato, quando eu não tenho, com crise de abstinência, né? Como é que tem esse adoecimento em cima de algo que é muito bom? E por que o homem que é casado ou a mulher que é casada também procura fora? Então, nós vamos vendo que existe uma falta desse conhecimento, uma falta da educação, literalmente, sobre o que é. Qual a importância do namoro, do noivado, do casamento. Qual é a função e a importância do sexo. Porque o sexo não é somente para prazer. Sim. E o sexo com prazer maior, ele é feito no casamento. E não com qualquer um que você nem conhece e tem intimidade. A construção da intimidade, né? Sim. Eu costumo dizer que sexo é bom, mas sexo com amor, aí literalmente né? Exatamente. Porque você tem um benefício, né, do vínculo, da importância, que está lá nas nossas necessidades básicas de sobrevivência, de qualidade de vida. E por que isso não é trabalhado? Quando a gente começa a falar, por exemplo, com um adolescente sobre sexualidade, sobre transar, eles já começam a rir. Mas são os mesmos adolescentes que ficam rindo de assuntos tão importantes, são os mesmos adolescentes que transam. E transam sem a menor maturidade sobre o que é transar. Então, a gente vai entendendo que a falta desse cuidado, a falta dessa educação mental, ela vai trazendo uma série de disfunções. E aí depois são casamentos que foram construídos, famílias construídas e que precisaram ser destruídas por conta de uma infidelidade, por conta de, né, inúmeras situações. E a gente começa a pensar, por quê? Por que isso acontece? Quando a vida nos convida, assim como foi o meu caso, como foi o seu caso, quando a vida nos convida a parar para pensar sobre isso, por que meu casamento acabou? O que é que aconteceu de fato? Por que a pessoa não teve essa responsabilidade com o filho, com a mulher, com o patrimônio que ela construiu? E aí nós vamos identificar que é falta dessa educação e amadurecimento mental. Porque assim, envelhecer, todo mundo envelhece, né? Agora, amadurecer é só para quem escolhe fazer isso, né? Para quem escolhe passar por processos, né? Escolhe buscar um profissional, né, em terapia, que vai fazer um psicoterapeuta, né? Que seja, que tenha condições, né? De guiar. De ajudar, ser facilitador desse processo, eu costumo dizer. Exatamente, facilitador do processo. E por que não buscar por essa pessoa?
Muitas vezes eu escuto a pessoa falando assim, eu não tenho condição, estou apertado. Mas acabou de comprar um iPhone novo. Vai viajar e gastar. E eu sempre falo, vende aquilo que você não usa, mas investe na tua terapia. Porque aí tá a sua salvação. É aí que você vai aprender a ter um relacionamento mais saudável. É aí que você vai aprender a ganhar mais dinheiro, porque você está com uma mente equilibrada. Pensa você, quando você tá com um problema aí que não sai da cabeça de forma nenhuma. Você vai pro trabalho pensando naquele problema. Você vai pra academia pensando no problema. O problema anda com você junto todo o tempo. Exatamente. É hora de dormir, você não consegue dormir porque a mente tá viajando em 10 milhões de coisas. Enquanto se você tivesse investido numa terapia, colocado aquilo tudo para fora, alinhado, ordenado os seus pensamentos, você teria um resultado muito mais leve. Me fez lembrar até de uma paciente, uma paciente linda, que a gente fez um trabalho muito bacana, que ela queria ir morar na Oceania, porque ela tinha uma relação muito difícil com os pais, quadros, né, graves de bipolaridade, enfim, ela tinha muita dificuldade em lidar com isso. Eu falei, então vamos fazer um combinado. A gente vai iniciar esse processo e se tudo der ok, você lá na frente decide se de fato você quer ir, porque você quer estudar fora, ou se de fato você quer fugir desse problema. Porque o que vai acontecer é que esse problema vai com você. Em algum momento da sua vida, você vai precisar olhar para isso. Então, olha que vantagem que você está tendo aos 16 anos da gente começar a olhar para isso, para que você possa fazer uma escolha por você e não reação a alguma dificuldade que você não está conseguindo resolver, né? Acabou que ela arrumou um emprego aqui, não viajou, fez um intercâmbio pequeno, mas depois voltou. Por quê? Porque ela conseguiu lidar com aquilo. Então, isso que você colocou, ou seja, o problema vai com você, ele vai para outro lugar, outro hemisfério. Ele junto. Não tem jeito, porque existem questões, né, que a gente vivencia aqui, que a gente precisa resolver aqui. Eu falo que nós viemos nessa terra, nessa vida, para resolver uma questão. E se você não resolve, você vai ficar sempre em busca daquilo, daquela tentativa de o que é mesmo que eu tenho que resolver? Então, entender sobre a nossa missão, entender quem eu sou, por que eu estou, por que eu passo por determinados problemas, é fundamental. E muitas vezes o chamado está ali. Nossa, surgiu uma separação conjugal. Por que é que essa separação conjugal surgiu? Nossa, estou sofrendo uma violência doméstica. Por que é que eu estou passando por isso? O que eu tenho que melhorar em mim? E o que eu vejo no consultório, Dani, é que muitas vezes as pessoas vão buscando achando que a culpa é no outro. E nunca é no outro, é sempre nós. Então, vem porque o marido é um agressor. Mas, calma, por que você está aceitando aquele marido agressor? Ou por que você está se permitindo ficar? E muitas vezes acham, não, eu quero separar porque eu não aguento mais. Calma, e se nós alinhássemos todas a sua fala, fizéssemos uma comunicação não violenta? Sim, adoro. Um dos programas que eu digo que um amigo, né, também um psiquiatra de São Paulo, ele falou pra mim, ele me deu esse livro, falou, Dani, olha, esse livro aqui mudou a minha vida. E eu digo que a comunicação não violenta, ela mudou a minha vida. Talvez seja um dos livros que eu mais li e mais trabalhei com o paciente, né, da importância de eu conseguir comunicar adequadamente, né? E o quanto a gente precisa ir se aperfeiçoando ao longo da vida mesmo, para que a gente possa saber quem nós somos, colocarmos quais são as minhas necessidades, você está pronto para isso, eu estou esperando isso de você, o que eu posso oferecer, de construir relações de troca efetivamente, né? Que a gente ganha na nossa saúde mental e no nosso entorno de uma forma geral. E qual é o seu papel? Seu papel é de mulher? Seu papel é o de homem? Nossa, muito seu bem. papel é do protetor? Seu papel é do cuidador? Quem é você nessa relação? Hoje eu pego num consultório e, claro, dentro dos processos jurídicos, muita briga exatamente por falta da definição dos papéis. Então, é a mulher que precisou ser homem, é o homem que deixou de ser homem para ser mulher. Não no sentido, não estamos falando aqui de gênero, mas nós estamos falando de cuidado de ações dentro de casa. De função, né? A função feminina e função masculina dentro da relação. Até porque nas relações homoafetivas também existe as funções. Essa necessidade. Né? Sempre vai existir. É da relação. Né? E aí, essa falta dessa definição, a falta dessa comunicação. Eu sempre gosto de contar, tem uma paciente minha, nós estamos fazendo restauração de casal, e ela falou assim, meu ex-marido me convidou para dormir na casa dele, e eu fui dormir. E aí, só que chegou lá, começamos a conversar e brigamos. E aí, ele foi dormir num quarto e eu no outro. E eu fiquei pé da vida, por que é que ele me convidou se nós fomos dormir em quarto separado? Aí diz ela que saiu do quarto bravíssima e foi lá falar com ele, mas por que a gente vai dormir? Ele...
Nós estávamos conversando, só que você falou, vai dormir no seu quarto. Eu simplesmente saí e fui dormir no meu quarto. E aí eu perguntei, o que você queria? Que ele dormisse lá comigo. Claro, óbvio. Ele me convidou para dormir na casa dele. Por que então ele foi para outro quarto? Você mandou. Então é simplesmente essa ausência, essa falta da comunicação. Ela simplesmente falou para ele, vá dormir no outro quarto. Ele puto também, saiu e foi. E ela, na verdade, queria que ele ficasse ali bajulando. Então essa falta da comunicação, essa falta da gente saber o que a gente quer. Ah, eu quero amor, mas eu tô expressando briga. Como é que eu vou receber, né? O que eu tô dando, o que eu vou estar recebendo, o que eu tô pedindo e o que o outro tá disposto também, né, a oferecer. E a gente precisa comunicar o que a gente quer. Né? E saber se aquilo que o outro tá querendo de mim é algo que eu quero dar. Exato. Porque às vezes eu não quero. E tá tudo bem, não tem nenhum problema nisso. Eu falo que tem uma frase muito destrutiva, essa questão do amor próprio. Eu sou muito contra essa frase, sabe? Apesar de ir contra várias teorias e vários profissionais que falam, o amor próprio. O amor próprio nos leva a um egoísmo muito grande, porque você começa a pensar só em você. E num casamento, por exemplo, você não pode pensar só em você, você tem que pensar na sua família. Hoje eu tô estressada e não quero conversar com a minha mulher. Mas você tá estressado e você não quer conversar com a tua família? O que tá havendo de errado? Então, tem que haver, sim, aquela questão da servidão, o doar, o receber, o saber compartilhar. E tudo isso começa na educação sobre relacionamento e que ninguém ensina. Escola não ensina. Você quer ser médico? Você tem que fazer medicina. Agora, você quer casar? Você não faz um curso para casamento. Você não aprende um curso para namorados. Ninguém faz porque é bobeira. Aí você vai aprender com quem? Com a mãe que teve um relacionamento completamente disfuncional. Ou você vai aprender com aquela amiga que tem uma visão completamente diferente da sua e vão gerando os atritos ao longo da vida. Então, parar para pensar é algo fundamental na nossa vida, porque o que eu vim fazer nessa vida? O que eu quero? Como estão meus comportamentos? Quais são as atitudes que eu estou tendo na vida? Qual o caminho que eu quero seguir? Eu quero mudar de país porque eu tô com problema com os pais, mas peraí, eu vou mudar de país e o meu problema vai acabar? Ou eu levo o meu problema junto comigo e vou ter outros problemas? Porque eu vou estar num país diferente, uma cultura diferente, com pessoas completamente diferentes da minha. Então, é parar para pensar e resolver. Sim, é uma coisa que você colocou muito bem, né? E que eu penso desde quando... Inicialmente, eu comecei na psicologia atendendo só a infância e adolescência, mas a violência veio como o meu propósito. Eu costumo dizer que... A vida chama. A vida chama. Foi o meu chamado de forma literal, né? Então, hoje, assim... A importância dessa educação emocional para as pessoas, né? A gente não... a gente, na verdade, a gente tem um desserviço emocional, né? Homem não chora, você tá parecendo uma mulherzinha, né? Como se a expressão dos meus afetos invalidasse quem eu sou. E é muito o inverso. Quando eu expresso aquilo que eu estou sentindo ou aquilo que eu desejo, eu estou na força e na minha potência. É justamente o inverso. E quando a gente vê isso dentro das questões de gênero, a gente vê o quanto os homens, né, eles estão emocionalmente muito adoecidos com essas referências sociais de masculino e feminino, né? Falando das questões emocionais, da expressão dos afetos, embora nós tenhamos muitos afetos expressos, porque a amizade feminina é permitido isso, que é um pouco diferente da amizade masculina, né? E a gente vê dentro da saúde mental que os casos mais graves de adoecimento, quando a gente fala principalmente nos quadros de personalidade, eles acontecem com homens e não com mulheres. Embora a gente tenha, mas a discrepância é muito grande. E a gente tem um outro fator que eu penso, que eu queria chamar você assim, aqui, né, nesse momento, para a gente, um convite para que a gente pudesse pensar sobre isso, né? O quanto hoje, na atualidade, dentro até da tua clínica, como é que você percebe isso? Assim, se ainda de fato é o que a gente estudou nos livros, né? Porque a gente está tendo uma revolução muito grande quando a gente fala de afetividade e de educação social, por exemplo. Eu tenho um paciente que ele veio trazendo, Dani, eu não fiz esse comportamento aqui, né? Um adolescente já quase adulto, ele falou, eu não tive esse comportamento sexual porque eu aprendi com você que isso é abuso. Então, a gente vê a importância desses processos de amadurecimento, né, emocional e psicológico, quanto isso cria dentro, né, uma referência positiva, ou seja, você vai educando emocionalmente homens e mulheres para que eles possam estar exatamente no papel
que ele tem que exercer. Exatamente, dentro das relações, né? Sim, sim. Meu menino começou a namorar. Tá naquela fase de namorinho e tal. E aí eu falei assim, você tem que entender que para namorar existem responsabilidades, em que o homem tem que ter responsabilidade com a mulher. Então, trazer toda essa consciência, não tá na época de transar, você consegue, porque a consequência, né, o que vai gerar no final de uma transa pode ser um filho. E aí eu falei, você está apto, você tem dinheiro suficiente para cuidar de uma criança? Se não tem que transar. Então, trazer essa educação e sobre o cuidado mesmo, que é um homem na vida de uma mulher, ou que é uma mulher na vida de um homem. Então, olhar atentamente para ela, saber cuidar, saber que você vai sair com ela, você tem que cuidar dela. É você quem tem que proteger, é você quem tem que abrir a porta do carro, é você quem tem que... Então, assim, eu trago esse olhar dessa criação, mas ao mesmo tempo fortalecendo a ele, na figura dele de homem, o que ele pode cobrar dela. Olha, hoje estou triste, preciso conversar, saber dialogar, porque não é só o homem quem tem que aguentar tudo. Sim. Ele tem que ter esse compartilhar com a mulher. Então, inverter os papéis sempre vão trazer alterações para ambos. E quando o homem está no papel dele de homem, que ele se sente o protetor, de fato quem tem que sustentar, de fato quem tem que prover aquela família, ele traz uma certeza do que ele veio para fazer, da missão dele. Agora, quando inverte esse papel, traz ansiedade, as desilusões, as depressões, no caso de ele não consegue ser quem ele precisa ser. Então, vem muitas frustrações relacionadas a isso. Então, hoje eu atendo no consultório muito mais mulher, porque eu foquei no público feminino. Eu atendo o homem quando eu vou atender casal. Então, primeiro, sempre estou atendendo a mulher e depois eu preciso trazer um homem para que possamos juntos conduzir aquele tratamento. E quando eu vejo que ali eu preciso, então, do tratamento do homem, aí eu direciono para outro colega que vai cuidar dessa parte masculina. Foi uma opção minha, porque eu falo assim, a mulher já é muito complexa. Sim, e aí eu gosto dessa complexitude, né? Completude. Vai ter que... Completude. Completude. Eu gosto dessa completude no sentido de entender a mulher como um todo, qual a função, qual a necessidade, qual o cuidado dela. Então, já somos complexas demais para eu ter que trabalhar homem e mulheres separados. E eu falo que no consultório, eu vejo hoje invertendo muito os números de mulheres sendo tóxicas, mulheres também trazendo essa questão da traição com um número cada vez mais elevado. Então, eu tenho uma preocupação muito, muito grande, porque nós fomos colocadas há um tempo, eu quando resolvi fazer medicina, eu queria ser uma mulher independente. Então, não queria depender de homem para nada, porque a gente vai sendo educada para isso. Sim, eu, por exemplo, fui educada dessa forma também. Não dependa de homem nenhum, não dependa para mim. Nada. Não dependa de homem para nada. Então, a luz queimou, quem ia trocar era a Fernanda. E aí você vai ficando, vai exacerbando um lado seu que não é o seu feminino, é mais o seu masculino. Sim. E você vai impedindo o homem que exerce o masculino dele. Ele vai ficando cada vez mais afeminado nas atitudes que eu tô dizendo. Sim. Então, eu sempre busquei esse lado meu de independência. E aí até onde a gente erra, porque na verdade eu queria ser mãe de 4 e não tinha tempo para ter 4. Um já estava difícil de gerenciar, né? Das demandas que tem um bebê, uma criança, enfim, um adolescente vão só mudando, mas continuam demandando. Né? Exato. E aí eu falei, uau, chega um determinado momento em que você não consegue ser a mulher que você quer ser, porque você se impôs, você aceitou que culturalmente você tinha que ser uma mulher independente, que tinha que estar fora de casa, que cuidar do filho tem a babá, que o marido não precisa de cuidado porque ele é homem, ele cuida sozinho. Então, assim, várias questões vão trazendo de dificuldade que nós passamos. Aí, quando você vê que o seu casamento acaba, que tudo aquilo ali de anos que você construiu dentro de uma relação já não existe mais por falta de cuidado, por falta de atenção, ou até mesmo da sua falta de atenção lá no começo. Identificar se era de fato a pessoa ideal para você namorar, se era de fato a pessoa ideal para você casar. Então, tudo isso vai trazendo pra gente uma reflexão de vida e você vai entendendo que não tem como dissociarmos a vida mesmo física da vida religiosa, né, da nossa vida espiritual. Não tem. Tudo faz parte de um caminhar. E o caminhar, eu falo que dentro da minha religião, eu sou católica, então dentro da minha religião a gente fala que eu busco todos os dias a minha salvação. Eu quero caminhar todos os dias em busca de ser uma pessoa melhor, para que assim quando eu morrer, quando os meus olhos aqui fecharem, eles possam se abrir no além e estar junto de Deus. Então, esse processo em que você vai passando por uma maturidade, você entende que
a vida, ela é simples e que a gente faz tudo errado. A vida é bem simples. Bem simplesinha, bem simplesinha. E que você só precisa estar atenta e aberta para ela. A entender o que de fato. E não buscar o que tudo vai sendo imposto. Hoje a gente vê muito isso. Lançou o filme da Barbie, todo mundo postava foto de Barbie. Tanto que o rosa, né, as vendas de coisas rosas aumentaram drasticamente. E por quê? Por que todo mundo vai o que todo mundo vai fazendo? E não necessariamente o que tem que ser feito. Porque o fato de todo mundo estar fazendo não significa que seja certo ou que seja adequado para mim, que posso estar dentro de uma condição, de uma realidade diferente, até de um desejo simplesmente diferente daquele outro, e tá tudo bem. E aí, quem vai tendo esse pensamento diferente acaba ficando como errado. No sentido de, nossa, ela é muito diferente, tem alguma desordem, ou ela é antissocial, ou alguma coisa que não está com a maioria da sociedade. Então, nós temos que ter esse cuidado. E quando você entende qual é a sua missão, qual é o seu desejo maior, qual o motivo pelo qual você vem nessa vida, as coisas vão ficando fluidas. Porque você passa a olhar e fala assim, olha, tudo bem que querem ir para o lado A, mas a minha missão de vida é para o lado B. E eu vou seguir esse caminho em direção ao B. Só que isso a gente só consegue a partir do momento que a gente para pensar, a gente para cuidar do que tem que ser feito. E, por exemplo, uma das coisas que uma das questões, né, que acaba sendo de forma reiterada, né, é que a mulher acredita que o casamento é a única fonte de felicidade para a vida dela. E quando a gente fala, principalmente, da violência, muitas acreditam, né, que elas não podem separar, né, porque o que Deus uniu, o homem não separa, né? Então, e muitas acabam se submetendo, né, a uma condição de violência, de vulnerabilidade financeira, emocional, porque não existe troca, existe alguém manda e alguém obedece dentro daquela relação, e acabam se submetendo, né, a condições que são absurdas. Eu também sou católica, né, praticante desde muito cedo, e quando eu descobri que eu estava, né, dentro de uma situação caótica de violência, eu fui consultar o meu mentor espiritual, na verdade o padre no qual, né, eu tinha, que fazia os meus atendimentos, e ele falou para mim uma coisa muito importante, que naquele momento foi apavorante para mim, e eu chorei 3 dias e 3 noites sem parar, né? Aí vem uma simbólica importante. Exatamente. Ele falou para mim assim, mas Deus não quer o seu sofrimento. Deus não quer o sofrimento de ninguém, né? E naquele momento eu entendi que aquela situação e aquela condição na qual eu me encontrava não era para estar, porque tinha tamanho desrespeito, tamanha violência, né? E que aquilo não era para se perpetuar. Então, a importância da gente ter um líder religioso mesmo, né? O trabalho da espiritualidade, né? A religião é o caminho que a gente escolhe, né? E o que eu escolhi, o que você escolheu, né? Foi a Igreja Católica, né? Mas existem vários outros, né? Todos os caminhos nos levam. Então, a importância da gente falar desse trabalho mesmo da espiritualidade, né? Porque nós somos corpo, mente e espírito. Então, a gente não pode se afastar dessa tríade, né? Porque senão a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E muitas vezes aprender que pode pausar antes de haver essa separação como um todo. No consultório eu faço muito isso. Calma, não separa judicialmente enquanto está em dor. Porque às vezes os dois estão errando por falta da comunicação certeira. Então vamos entender se a gente pode tratar os dois separadamente, depois tentar uma reaproximação, para depois, caso não seja possível mesmo, haver de fato uma separação judicial. Quando existem os casos de agressão, já é um ponto marcante que a gente fala, a separação de corpos. Sim. Não necessariamente a separação judicial, porque até isso tem que haver uma consultoria, um cuidado para a gente entender questões patrimoniais, enfim. Mas a separação de corpos, ela é muito importante. E aí entra a importância dos profissionais também, os profissionais da área de saúde e os advogados saberem entender sobre isso, o que é necessário do cuidado, do sentimento, que é necessário do cuidado jurídico. Sim, naquela são separação. Duas questões completamente diferentes, e né? que estão juntas. Exatamente. Diferentes e que estão juntas. E aí, eu sempre falo, houve violência, tem que haver separação de corpos. Mas calma que não é o motivo final para uma separação judicial. Porque isso aí pode ser reparado, ele pode ter errado, ela pode ter errado. Eu tenho no consultório uma mulher que havia violência doméstica, só que quem insultava era ela.
100% ela. E aí, claro que não estou justificando a atitude dele, porque é uma atitude errada, só que levava ele a gatilhos que ele já tinha vindo da infância em situações que ele ia se defender. Então, entender ali o erro. É um erro que pode ser consertado, existe ali uma patologia em que não vai haver um conserto e é impossível de se manter o respeito e tá colocando em risco aquela família. Se sim, é hora da separação mesmo. Ou se não, é hora da gente pensar, tratar, fazer com que esse casal amadureça para viverem uma vida em família. A grande maioria, hoje no consultório eu tenho essa certeza, cada vez mais eu cuido de famílias, eu tenho certeza que a grande maioria ainda não entendeu qual é o sentido e a verdadeira missão de ser família. O que é ser marido? O que é ser filho? Tanto que eu falo que na hierarquia sempre vem Deus em primeiro lugar, depois esse cuidado do esposo e da esposa, depois os filhos. E quantas milhões e depois o trabalho. E quantas milhões de vezes a gente inverte? Vem o trabalho na frente de Deus. Não estou indo à missa porque não tenho tempo para ir à missa. Não estou cuidando do meu marido porque eu não tenho tempo, porque eu estou cuidando do meu filho. Mas calma aí, na hierarquia está errado. Então, a virtude da ordem, ela é extremamente importante para que a nossa vida seja de fato uma vida em tranquilidade, uma vida em harmonia. Todo mundo fala que busca o equilíbrio. O que é o equilíbrio? É você colocar ordem na tua vida. A partir do momento, nesse determinado momento eu estou com um recém-nascido. Nesse determinado momento, eu tenho que dar uma atenção maior a ele. Mas espera aí, eu não posso deixar Deus de lado, porque está hierarquicamente acima. Não posso deixar meu marido de lado, porque hierarquicamente ele está acima desse meu filho também. Então, é esse cuidado. E se existe o cuidado, não há sobrecarga. Quando a mulher fala para mim, eu sou extremamente sobrecarregada, eu falo, calma, eu já estive no seu lugar e era só por desordem. Porque a partir do momento que a família é ordenada, ela chama o marido para descansar. Ela vai descansar quando o marido está cuidando, ele vai descansar na hora que ela vai estar assumindo. Então, existe esse cuidado recíproco e não há exaustão quando há uma família equilibrada. Sim, mas a gente precisa entender, eu acho que é importante a gente salientar que existem casos e casos, existem casos que são, assim, é impraticável. A violência, ela já acontece, né? A violência muitas vezes com os filhos, então existem casos e casos. Mas aí a importância de quem? Do terapeuta. Sim. Porque isso só é possível de avaliar, Dani, dentro da terapia. Sim, saber identificar, calma, separem agora e você vai ser um mentor naquela jornada, porque nós estudamos a psique dessa questão toda. Sim. E quem está vivendo e não está dentro, até mesmo nós que estamos, precisamos dos nossos mentores. Eu tenho os meus mentores. Eu tenho o meu terapeuta. Sim. Então, nós precisamos deles para ir guiando. Da mesma forma é o que a gente faz com essas mulheres, com essas famílias. Peraí, nós vamos guiar. Num determinado momento a gente sabe quando unir. Na grande maioria, a gente já chega com a bomba estourando. E aí você tocou num ponto que é um ponto importante, né? Que é como nasce, né? O nascimento do para cuidar. Sim. Vamos falar desse tema, porque você tocou no ponto crucial, né? Então, a gente tem lá o Para Pensar, que é um projeto voltado para mulheres e para pessoas, né, que estão em situações de violência, que acham que pode estar em situações de violência, que são pessoas que querem aprofundar, que querem se libertar, que querem romper, né, com essas relações violentas e relações de abuso e querem construir uma vida nova a partir disso. E precisam parar para pensar sobre o que está vivendo e sobre como vai ser pós, né? Exatamente, porque aquilo que a gente colocou, né? Um divórcio, ele não é um fim, ele é um início. E aí a gente tem que entender que ele pode ser o início de muitas coisas. Quando você está assistida, quando você está amparada, quando você está cuidada, você consegue fazer melhores escolhas para quem? Para você. Para os seus filhos, para sua família. E até para o ex-marido também. Exatamente. Que é uma situação... Para finalizar, né? Ainda que o divórcio seja a opção. Que é uma coisa mais doentia do que você ter que viver o resto da tua vida brigando com o teu ex-marido. Sim. Então, assim, apavorante. É apavorante, não existe isso. Se já é ex, é porque acabou em determinado momento. Sim. Então, rompa aquela sua biografia, acabe e comece uma nova história. Fecha, né? Fecha esse livro, fecha esse ciclo pra gente começar um ciclo novo, né? Exato. E pensando nisso, ou seja, o quanto a gente vê, né, a dificuldade e muitas vezes a falta de protocolos, né, de formações adequadas que possam avaliar e vislumbrar, né, o preparo dos profissionais de saúde, dos advogados, pessoas que estejam qualificadas, né,
prestar um bom atendimento, prestar um bom serviço, porque no fundo, todos nós somos prestadores de serviços, mas somos humanos. E vamos parar para cuidar. Você parou para pensar, pensou, precisa agora de ser cuidado. Então veio para cuidar, muito bom. E eu falo que nós, como profissionais, nós fomos muito bem treinados para aquela área. Então o advogado é extremamente bem treinado para a área jurídica. Mas para esse cuidado e essa atenção, não. Então será que de fato aquela mulher quer separar? Será que de fato a dor dela é da separação? Ou ela está com uma outra dor ali que vem, né, de algumas questões, mesmo da filosofia dela de vida que foram interrompidas? Então, é só fazer um divórcio? E essa mulher, depois que divorcia, como que vai ficar? Como está a mente dela? Como está o coração dessa mulher ou desse homem? Então, o Para Cuidar, ele vem já com esse outro olhar de capacitar esses profissionais para cuidar dessas pessoas. E nós vamos vendo que é um nicho de trabalho. Porque se você está sofrendo por um processo de separação, um processo de divórcio, e você tem uma terapeuta especialista nessa área, o resultado é muito diferenciado, porque ela trabalha, ela sabe exatamente o que você vai estar passando, em qual fase que ela tem que atuar, como vão ser seus próximos passos, e vai havendo todo um cuidado. Da mesma forma, o advogado, que pega uma cliente para essa área, ele entender que aquela dor maior dela tem que ser sanada, e que ele pode chamar um psicólogo para estar atuando junto, e como fazer isso. No consultório hoje, eu falo que eu literalmente trabalho de forma multidisciplinar. Porque a área que não é para mim, eu consigo auxiliar e mostrar para o meu paciente que, olha, aqui você está precisando de um cuidado jurídico. E eu direciono ele para o cuidado jurídico. Aqui é um cuidado psicológico. E quando a gente direciona, a gente tem a salvação. Não somos Deus, mas nós trazemos também a salvação para os nossos pacientes. Porque ele está precisando de um cuidado que é jurídico e ele vai estar amparado. Está precisando de um cuidado médico e ele estará amparado. Um cuidado psicológico estará amparado. Então, a gente está cuidando. Só que nós só vamos conseguir fazer isso se os profissionais estiverem treinados para isso. Porque chega num dado momento, né? Assim, aqui na região que eu trabalho, eu tenho um bom relacionamento com muitos profissionais. Então, a Dani trabalha com violência. Hoje, antes da gente vir para cá, eu estava fazendo um atendimento que era justamente esse, né? O quanto você precisa de um conhecimento técnico específico, porque senão você erra na mão e no momento em que você está ali como profissional, que vai facilitar um processo, que vai contribuir para que aquela pessoa tenha estabilidade emocional para conseguir fazer boas escolhas, né? A partir do cenário que se apresenta, ela não está preparada. Aquele advogado que ele faz o contrato já com êxito de litigância. Ele não faz um contrato para compreender a dor daquela família e fazer um contrato com o objetivo de ir fechando e mediando e compondo acordos, porque a pessoa está ali, ela está com uma demanda emocional, não tem ninguém que vá separar, que seja litigioso, que não esteja sangrando. Não existe isso. Estamos todos sangrando quando estamos naquele lugar, naquela posição. E a importância do advogado buscar compreender e buscar composição para justamente contribuir para essa mulher que está numa situação de violência, para esse homem que a gente sabe que tem muitos homens que passam por situações de muita violência também, existem mulheres violentas, para que eles possam fazer uma composição e finalizar e não litigar. Uma vez, eu fui consultar um advogado, ele perguntou assim, quantos anos você quer brigar? 5, 10, 15 ou 30 anos? Eu fiquei primeiramente em estado de choque com essa informação, ou seja, a composição do contrato de prestação de serviço era em cima da litigância e não do acordo. Então ele pode ganhar bem, né, a busca do serviço dele, ou seja, da qualidade, da qualificação dele, mas sobre algo que vai finalizar e vai resolver um problema. Você está ali para resolver o problema. Você não está ali para criar mais problema para aquela pessoa. Então, pensando nisso... Surge o para cuidar. Surge o para cuidar, que é justamente a capacitação, né, desses profissionais, ou seja, com a vasta experiência que a gente tem, né, a necessidade que a gente percebe hoje, que vem crescendo vertiginosamente, ou seja, de ter qualificação para que esses profissionais consigam dar um atendimento adequado, para que eles consigam reduzir o período de litígio, fazerem acordos, cuidar dos danos emocionais, exatamente. Eu falo que, um exemplo bem clássico mesmo na medicina. O médico, quando você está com um problema neurológico, você vai procurar um neurologista.
Todo médico pode atender questões neurológicas, mas você vai preferir quem? Aquele que é especialista exatamente naquela área em que você está precisando ou um generalista? Da mesma forma, a gente pensa em relacionamento, qualquer um poderia opinar, mas você vai opinar com a sabedoria que você tem. E não com a ciência que precisa ser, de fato, cuidada. Então, a partir do momento que nós capacitamos profissionais adequados para lidar com aquela demanda, a gente traz um nicho de atuação, porque você pode se posicionar como especialista naquela área, você tem domínio para ser especialista naquela área, e, ao mesmo tempo, você vai estar cuidando de uma forma que seja eficiente. Sim. E não trazendo ali um problema paliativo. A dor, né? Aumentando a dor e o sofrimento daquela família. Porque embora tenha um agressor, porque ninguém consegue viver em paz litigando. Não consegue. Você não consegue viver em paz estando em guerra. E gera um sofrimento tão grande, porque o seu próprio filho vai estar, quando tem filhos, né, está ali naquele meio, naquela situação em que há a briga dos pais, enfim. A briga que seria sua e do seu marido passa a ser da família como um todo. E aí a família dele que vai estar envolvida, a sua família que está envolvida, a família que vocês construíram, essas crianças que vão ter como exemplo futuro aquela relação de família, aquela relação de briga, né, de discórdia. Então, a gente entender que precisamos ser saudáveis e que nós, como profissionais, podemos contribuir. E, acima de tudo, a partir do momento que eu passo por essa situação, eu vejo tanto que é difícil e que não tem. Sim. Não tem profissionais competentes e qualificados para nos abraçar nesse momento de dor. Então, por isso que eu sempre falo que a vida ela vai convidando. Foi exatamente por nós termos passado por esse momento, por nós termos tido muita dificuldade em entender que a gente olhou. Eu mesmo falei, a partir do momento que eu for capaz de me curar, eu vou contribuir com outras mulheres. Porque é a partir desse momento que eu sou capaz de cuidar. Se para mim essa dor foi cicatrizada, sanada, outras mulheres também podem viver isso. E eu vejo dentro do consultório, às vezes, mulheres que separaram há 10 anos e ainda estão em briga, em luta, em dor. Entram no outro relacionamento, mantendo a dor e o problema do relacionamento anterior. Não existe isso. Sim, e ela não consegue nem finalizar um. E já começou no outro. E isso daí é clássico. E são essas as recomendações que nós temos, né? Sair do relacionamento, vai aproveitar a vida. E não é assim. O que é aproveitar? Cuida. O que é aproveitar a tua vida? Então, cuida. Entenda quais foram os erros. Entenda quem é você. Qual é a atitude que você vai tomar a partir daquele problema. Isso vale para tudo. Para o luto. Porque existe o luto da pessoa que morreu e existe o luto da pessoa viva. Então, cura esse teu luto. Entenda qual é o seu período de transformação e liberte-se transformada. Porque você achar que você simplesmente só saiu da gaiola e está livre para voar, não tá. Sim. Que existe um período de adaptação àquela liberdade como um todo. E finalizar processos, né? Finalizar processos, porque extremamente importante. O luto é um luto emocional, né? O rompimento de qualquer coisa. A gente tem luto quando a gente muda de apartamento. É importante a gente salientar, né? A gente muda quando a gente rompe com uma amizade, sai do trabalho. Então, assim, a gente tem processos nos quais a gente precisa cuidar, finalizar, para que a gente possa estar inteiro, para começar uma história diferente, ainda que seja uma relação diferente, ou quem eu sou a partir de agora, como é que eu vou construir, porque eu tive uma experiência, eu já não sou mais aquela de antes de casar, eu tive essa experiência, como é que eu construo os meus valores, o que eu perdi, o que eu ganhei, para onde eu vou, como eu estou. E o que eu vou reproduzir, porque muitas vezes, quando eu me separei, eu achava que nenhum homem prestava. Coisa simples, assim, uau, tamanha dor, né? Tamanha dor. E aí, quando você vai entendendo, que você vai trazendo esse olhar e esse cuidado, você fala, uau, existem inúmeros homens que prestam. Sim. Existem inúmeras formas de ser feliz. Então, não é só aquela projeção sobre aquela idealização. Porque ninguém casa para separar. Sim. E aí, quando separa, é dor. Dor do que você teve que vivenciar, dor do que você vai ter que vivenciar no futuro, né? Então, é esse cuidado mesmo que nós temos. E aí, o Para Cuidar, ele vem trazendo esse cuidado para que os profissionais consigam se curar para curar outras pessoas. Então, é uma rede que para pensar, depois você para cuidar. E isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala de profissionais de saúde, a gente está falando de profissionais de saúde como um todo. Sim, olha só, é tão interessante que a gente parar para pensar a responsabilidade da professora que está ali no colégio,
do educador físico, que ele está ali o tempo todo lidando com essas mulheres ou com esses homens. Muitas mulheres relatam as violências. Eu, inclusive, já recebi pacientes de amigos que são professores de educação física, de dermatologista, porque ela estava lá, era uma paciente que estava lá fazendo processos, né, estéticos recorrentes. Ela falou, não, peraí que tem alguma coisa errada aqui. O físico não está adiantando, tem o emocional gritando aqui para mim. Então, a importância da gente conseguir fazer, eu posso não tratar dessa mulher, mas eu preciso conseguir avaliar, porque o profissional de saúde, ele faz parte, né, da equipe de saúde, somos multi. E precisamos saber direcionar e saber quando promover uma intervenção, porque em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. E precisa orientar, e precisa fazer essa primeira chamada, né? O que vai ser feito? A mulher chegou para você relatando o que você tem obrigação jurídica de realizar. Então, entra um cuidado não só com aquela pessoa, mas com a sociedade como um todo. É sua responsabilidade como profissional. Então, nós temos que trazer essa educação e essa responsabilidade para os profissionais. É o cuidado com o ser humano, é o cuidado jurídico, é o cuidado com a sociedade. E eu sempre falo que a pele não está separada da articulação, que não está separada do músculo, que não está separada da mente. Então, todos os profissionais que, de alguma forma, lidam com seres humanos, sejam nós, profissionais da área da saúde, sejam os advogados também, que lidam com essa questão que está envolvendo saúde física e mental, precisamos parar para cuidar do corpo humano, do ser humano como um todo. Então, em janeiro, já devemos ter novidades aí dentro desse novo projeto. Fê, muito obrigada por você ter vindo aqui, ter dividido comigo os seus conhecimentos, ter partilhado com a gente. Muito obrigada e bom retorno à Fortaleza, aquele lugar maravilhoso. Obrigada, curtindo os 40 graus do Rio de Janeiro, que na verdade é sensação térmica de 50. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Lindo. Muito obrigada, agradeço imensamente e vamos aí contribuir, fazer a nossa parte para que várias outras mulheres sejam cuidadas. Exatamente, obrigada. Foi?